Aí, agora sim. Por favor, Leonardo. Então, boa tarde. Hoje eu vou apresentar o meu projeto de conclusão de curso intitulado Design and Implementation of Deflection Fatigue Test Method for Additive Manufactured Compliant Beam Steering Mechanisms for Space Applications. Então, eu começo falando um pouco sobre como a tecnologia utilizada na observação espacial vem permitindo avanços no nosso cotidiano. O James Webb Space Telescope é um observatório de espaço profundo e é uma verdadeira maravilha da engenharia e vem portando tudo de mais inovador. E como é de se esperar, essa tecnologia contribui não só para avanços na astronomia e na indústria aeroespacial, como também em diversas outras áreas do nosso cotidiano. A tecnologia vem sendo usada também em cirurgias a laser, por exemplo. Ele e o Herschel Space Observatory, que é um telescópio da Agência Espacial Europeia, já está fora de uso, eles compartilham o mesmo objetivo de estudar corpos celestes distantes. A diferença se dando ali no comprimento de onda absorvido pelos seus sensores, né? Que seria a resolução espectral. O James Webb observa o universo a partir de sensores near e mid infrared, e o Herschel utilizava o far infrared. E essa também é a semelhança mais importante que ambos têm no coração de sua missão, é o uso desses detectores infravermelhos. E o que são e como funcionam esses detectores, né? Bem, eles são dispositivos bem sensíveis, eles obtêm luz de fontes distantes a partir da interação de fótons com seus supercondutores. E, então, a partir do efeito fotoelétrico, ali há uma interação entre os fótons com átomos da rede cristalina, com impureza e elétrons livres, fazendo com que a informação chegue, né? Vem de bilhões de anos-luz de distância para esses dispositivos. Por conta disso, eles requerem um nível bem alto de precisão em um ambiente super controlado. E é por isso que muitos avanços no James Webb têm relação com requisitos impostos pelo funcionamento intrínseco desses detectores, né, como operação em temperatura criogênica, órbita super estável. E um ponto muito importante no projeto desses dispositivos é a caracterização da função de absorção, que ajuda na calibração desses sensores, né? Uma calibração incorreta pode até comprometer aí todos os dados da missão. E um dos mecanismos usados para permitir a calibração correta desses sensores é o Beam Steering Mechanism. Eu vou citar como BSM. Ele é um dispositivo de microposicionamento que permite a realização dessa caracterização dos detectores infravermelhos e também realizam diversas funções no mundo da óptica. Eles são geralmente compostos por atuadores e uma estrutura que carrega a carga que está sendo posicionada, geralmente um sensor ou um espelho ou uma fonte de feixes de luz. Aqui a gente tem alguns exemplos da Physics Instrument que mostram alguns desses componentes. Então, é nessa aplicação que o nosso trabalho quer contribuir, né? Para isso, a gente tem que entender em que direção o desenvolvimento desses dispositivos está indo, né? Quais as tecnologias que vêm sendo utilizadas ultimamente. Então, é isso que eu vou dizer a seguir. A primeira é a manufatura aditiva, que vem cada vez mais presente no desenvolvimento de satélites e de outros componentes espaciais. Aqui, na área de mecanismos, eu trouxe o exemplo do AlbaPod V2, que faz a ejeção de nanosatélites. Ele é grande parte feito em impressão 3D. Como vantagem, a gente tem desses mecanismos o peso reduzido, acabamentos especiais na superfície, otimização de designs, e as qualidades que vão ser mais importantes para a gente nesse projeto, que é a capacidade que a manufatura aditiva tem de trazer a realidade de uns designs mais complexos, que não seriam facilmente manufaturados de outra forma. E outra característica é reter grande parte da flexibilidade do material durante esse processo de manufatura. Mas por que essas características são importantes, né? Porque a gente vai estar lidando com compliant mechanisms, que são mecanismos que funcionam a partir da deflexão ou deformação de sua estrutura. Geralmente a gente projeta os mecanismos para serem rígidos e a flexão não é bem algo que a gente quer ou busca numa estrutura comum. Geralmente a flexão está relacionada à falha, mas não nesse caso. Os compliant mechanisms são projetados para se deformar, para cumprir seu papel. Então, isso vem com diversas vantagens, né? O custo reduzido, que é uma consequência da fabricação mais simplificada, como veremos em alguns exemplos, eles são objetos de uma peça só, então não são necessários elementos de fixação e coisas do gênero, diminuindo aí os concentradores de tensão. E aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui é um mecanismo biestável, que ele pode funcionar ali como um switch, né, que o projetista tem
toda uma liberdade para definir a força necessária de ativação e como é o encaixe. Tudo isso, novamente, em uma unipeça. E logo nesse primeiro exemplo, a gente já pode ver como a manufatura aditiva combina bem com esse tipo de mecanismo, né? Essa peça poderia ser facilmente fabricada numa impressora 3D. Aqui é o meu segundo exemplo, é um relógio que utiliza esse tipo de mecanismo. Ele usa ali uma flexure em forma de X, que vocês vão ver novamente nesse trabalho. Ela permite o movimento no plano ali do X e restringe o movimento no plano perpendicular a ele. E agora eu trouxe alguns exemplos na área da engenharia aeroespacial. Aqui a gente tem um painel solar origami, né, desenvolvido pela DYU CMR, que significa Compliance Mechanism Research. Eles fazem várias pesquisas junto à NASA no desenvolvimento de conceitos para esses mecanismos. E aqui, por último, um mecanismo de apontamento de tubeira que transmite, né, o movimento dos dois motores e também resiste a toda a força da combustão. E aqui, para a gente confirmar a ideia de que esse é um conceito em alta, o gráfico bibliométrico mostra crescente interesse nesses mecanismos, e correr para eles é uma solução bem lógica ali para buscar soluções. Conforme os padrões da indústria aeroespacial aumentam, a gente tem que achar alternativas melhores para esses dispositivos. Então, nesse caso, para essa aplicação, a gente também pode concluir que eles são uma enabling technology, né, que eles permitem o desenvolvimento e avanço de uma nova ciência. Para completar a nossa introdução ao assunto desse trabalho, é essencial que a gente apresente a SROM, né, e o lugar dela nessa história. A demanda desse projeto, na verdade, vem deles, que recentemente desenvolveram um método para fazer a caracterização dos sensores infravermelhos, esse método chamado Beatriz. Ele funciona basicamente por interferometria, e eles precisam de um beam steering mechanism com requisitos bem específicos, como vocês podem ver ali onde eles se encaixam no diagrama do Beatriz. Esses mecanismos eles têm a função de fornecer um posicionamento preciso de feixes através de movimento mecânico para gerar o padrão interferométrico que é utilizado na calibração. Então, seguindo o trabalho de Cateri e Castilho, que já propuseram alguns designs para essa aplicação e utilizaram as tecnologias que eu já apresentei anteriormente, esse trabalho quer ali atacar em algumas limitações do método de teste que eles usaram para esses mecanismos, de forma a contribuir com a pesquisa. Uma grande desvantagem dos mecanismos compatíveis e da manufatura aditiva também é a vida em fadiga. Como os mecanismos funcionam por deformação e a manufatura em fadiga usa plástico, eles estão bem suscetíveis à deflexão ou deformação permanente ao longo de utilização, alto ciclo de utilização e por muito tempo. E isso reduziria a precisão desses dispositivos, que tem que ser bem preciso. Então, justamente esse requisito de deflexão máxima durante a operação foi o teste realizado por eles e também vai ser o teste realizado por nós. Então, como falei anteriormente, esse projeto tem como objetivo desenvolver um novo método de teste para os mecanismos compatíveis de direcionamento de feixe, propostos por Carter e Castilho. E a gente vai utilizar esse método desenvolvido para comparar a performance entre dois materiais, PLA e o ABS. Foi algo que não foi feito no trabalho deles e ficou como uma grande dúvida no trabalho. E para isso a gente definiu cuidadosamente os requisitos baseados nas necessidades dos stakeholders do projeto, identificando limitações no método de teste deles. Não só sugerimos uma nova solução, como construímos e colocamos em prática uma prova de conceito para comparar esses dois materiais e ver qual consegue alcançar a performance necessária para atender os requisitos de deflexão para fazer parte do projeto Beatriz. Foi usada uma abordagem de engenharia de sistemas, com um ciclo de vida de projeto genérico e o V-Model, mostrando que o desenvolvimento foi sequencial. Uma ampla gama de opções foi analisada, contemplando todas as fases do ciclo de vida do projeto, desde a necessidade de stakeholder, formulação de requisitos, a produção e obtenção de um produto final, depois os requisitos propostos puderam ser verificados. Tudo isso para tornar o nosso novo método mais robusto e confiável. E para entender um pouco mais como essa tecnologia, como essas tecnologias estão sendo desenvolvidas e quais são suas aplicações e como podemos testar esses dispositivos, uma pesquisa bibliográfica foi realizada, estudando vários trabalhos similares, e aqui vale a pena destacar alguns. Nesse trabalho,
foi estudado o controle e fast steering mechanisms, e foi percebido que tem a presença de uma perturbação chamada jitter, que é uma perturbação de alta frequência que poderia afetar na medição, e isso nos mostrou que a gente não pode usar uma frequência muito alta nos ciclos do nosso teste, senão a gente vai estar trabalhando com fast steering, e não é o nosso caso. Esse outro mecanismo é o Beam Steering Mechanism do James Webb Space Telescope. A gente pode ver que até ele utiliza um mecanismo compatível ali, bem no centro dele, que é o X-Flexure, foi desenvolvido pela Ball Aerospace. E o próximo trabalho é esse que utilizou interferômetros para fazer a medição do path of motion do mecanismo. Então, a gente poderia usar uma ideia similar, né, utilizando interferômetros, mas acaba que fica fora das nossas restrições de custo, né? E, por fim, a bancada desenvolvida por Carter e Castilho, que eles usaram para medir a deflexão no mecanismo proposto, que foi proposto e otimizado por eles também, né? De forma breve, ela funciona a partir de um feixe de laser emitido. Esse feixe corta a peça e os pixels são captados por uma câmera, os fótons são captados por uma câmera do outro lado. Então, conforme a peça vai sofrendo deflexão, mais pixels vão aparecendo na câmera atrás do mecanismo, e é assim que ele consegue fazer a relação entre a quantidade de pixels e a deflexão. E é essa bancada que a gente vai analisar mais à frente, tratando de algumas das suas limitações. Partindo para o desenvolvimento, com o conhecimento obtido nessa revisão bibliográfica, a gente dá início ao ciclo de vida do projeto, né, nessa etapa, a primeira parte, a etapa conceitual. O primeiro passo foi fazer uma análise de stakeholder, conversando e tentando entender melhor a demanda da SROM. Foi desenvolvendo uma série de requisitos de stakeholder para todos os participantes do projeto e com base na necessidade identificada também, de cada um. É chave aqui destacar que o requisito a ser testado é esse, que o design deve ser capaz de ter uma baixa deflexão no eixo Y, menor que 1 milímetro. Isso é necessário para ele poder fazer parte do projeto Beatriz. E a nova bancada de testes será colocada à prova, né, comparando o mesmo mecanismo desenvolvido por eles, só que agora com 2 materiais diferentes, porque, de acordo com o trabalho deles, como está escrito ali, não ficou muito claro qual material escolher, porque eles tinham características bem semelhantes. A partir dos requisitos de stakeholder, desenvolvemos um conceito de operações que mostra como o sistema interage com o usuário em um alto nível. Então, aqui temos, não sei se consegue ver o meu mouse, mas tem o cientista que faz o design e a otimização de um mecanismo e coloca ele na bancada, onde ele vai ser fixado, que seria ali o Mechanical Interface. E essa bancada ela vai fornecer um movimento linear repetido e o mecanismo responde a esse movimento com uma deflexão, que vai ser medida também pela bancada. E os resultados vão ser, no final, mostrados em um gráfico, e esse resultado vai voltar para o cientista, ele vai utilizar para fazer mais otimizações do mecanismo, e assim a gente tem um processo de desenvolvimento iterativo, seria o Fast Prototyping, né? Ok, a partir disso a gente conseguiu desenvolver o WBS, o Work Breakdown Structure, mostra a separação do trabalho de gerenciamento, de engenharia de sistemas e os produtos que vão ser desenvolvidos. Como podem ver, a gente está ali finalizando a parte da análise de engenharia, que é o primeiro braço da engenharia de sistemas, né? E em relação aos produtos ou sistemas a serem desenvolvidos, a gente repartiu em 2, que seria o mecanismo, que é o que vai servir de objeto para o teste, e a própria bancada de teste, que é o foco do trabalho. Então, a gente vai buscar sensores, materiais, atuadores. Essas coisas vão ser buscadas a partir dos requisitos de sistema, que a gente tem, finalizando a análise de engenharia, os requisitos
de sistema da bancada, que ele é um dos documentos mais importantes nessa etapa. Eles vão guiar o desenvolvimento dos produtos. Todo requisito tem ali o seu método de verificação e esses requisitos são verificados ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, mas depois da produção. Seguindo o ciclo de vida do projeto, agora a gente acabou de saiu da fase de conceito e entra na fase de desenvolvimento. Então, eu apresento o mecanismo que vai ser utilizado nos testes. Como eu falei lá no início, quando eu mostrei o relógio, esse mecanismo se olhar por cima, ele tem também formato em X. Ele, na verdade, é chamado Cross-Axis Flexural Pivot. Ele é feito para permitir o movimento nesse plano que a gente enxerga o X e impedir no plano que eu vou chamar de Y, que é o plano perpendicular a essa visão do X. Então, justamente nesse plano perpendicular que ele deveria impedir o movimento, é que ocorre a deflexão que a gente não quer que ocorra, e é ali que a gente vai medir essa deflexão, nesse eixo Y. Uma parte do mecanismo ali, uma das extremidades menores tem que ficar presa e a outra é a que se movimenta, que ela carrega um peso, né? Tem uma carga e por isso que acontece a deflexão. Aí também pelo desgaste das nervuras. Enfim, uma modificação foi feita para permitir que a gente consiga aumentar a qualidade da impressão e reduzir a necessidade de suportes, o que, na verdade, enfraquece a estrutura se a gente fosse imprimir por inteiro. Então, a gente imprimiu de forma separada. Essa foi uma das limitações identificadas no projeto anterior, né? Então, no final, os pedaços são para ser preenchidos e colados. E agora, continuando a abordar as limitações do projeto anterior, onde foi mais visto espaço para melhorias foi na bancada em si. 3 situações que impactam no resultado final foram identificadas. A primeira em relação ao ponto de referência em que a deflexão é medida. Ela pode não ser no mesmo ponto no início e do fim do ensaio, porque parte da peça bloqueia o feixe de laser no início e outra parte pode bloquear no final. Então, se a gente está mudando o ponto que a gente faz a medição, já não serve como referência. O terceiro, o outro ponto é a reflexão que ocorre do laser na própria peça. Então, pode aumentar ali a quantidade de pixels recebida pela câmera. E o terceiro ponto é o design do gancho do atuador que realiza o movimento linear na peça. Como ele segura a peça fora do eixo de simetria, o movimento pode gerar uma reação diferente ao longo da seção transversal. O movimento pode gerar uma reação diferente ao longo da seção transversal da estrutura, influenciando na resposta do mecanismo à fadiga. Então, vai forçar mais uma parte do que outra. E com todos os requisitos do sistema e as limitações identificadas em mente, a gente finaliza a etapa de desenvolvimento do projeto com o projeto mecânico da bancada, né? O sensor escolhido que atende aos requisitos foi a câmera com um microscópio e um novo tipo de atuador com gancho foi implementado. Ali a gente pode ver que o mecanismo é preso por alguns suportes e ele é puxado em direção ao atuador. E um backlight também teve que ser instalado para permitir o uso da câmera com microscópio. E o projeto eletrônico e de software também foi pensado nessa etapa. Uma plataforma de prototipagem como Arduino foi utilizada para controlar o atuador e contar o número de ciclos. E um computador fotografa e trata as imagens obtidas pelo microscópio de forma a identificar a silhueta do mecanismo após um número pré-determinado de ciclos. Então, utilizando Python, tudo de forma automatizada, a gente conseguiu identificar na imagem onde está a borda da silhueta da peça. Como a gente pode ver ali na primeira imagem, a gente fez uma relação entre a quantidade de pixels e a unidade de distância em micrômetros, e identificamos a partir de uma inspeção que a bancada é capaz de medir a deflexão no mesmo ponto. Isso a gente consegue olhando características das silhuetas, que a gente consegue ver ali que aquela estrutura que parece um pequeno planalto ali, ela aparece em todas as figuras. Então, a gente está realmente medindo no mesmo ponto.
como a gente está lidando com uma matriz também, o programa em Python ele faz uma média de de onde é localizada a borda da silhueta para várias linhas. E isso aumenta também a nossa aumenta a redundância do resultado e reduz o erro. Na etapa de produção, os dois mecanismos foram impressos, montados e colados, o circuito eletrônico foi adicionado à mesa, foi desenvolvida com vários suportes também impressos para acomodar os itens, e os componentes utilizados permitiram que a mesa tivesse as especificações de 6.000 ciclos por hora. A câmera que a gente conseguiu dava uma resolução bruta de 2,1 micrômetros e ela consegue medir uma deflexão máxima de 1,4 milímetros, que é bem mais do que a gente precisa. A gente também utilizou um pezinho ali para dissipar as vibrações do ambiente, e a mesa foi colocada em uma sala sem movimento e protegida de luz solar. Então, os resultados aqui do trabalho, já na fase de utilização, a gente saiu da etapa de produção. Então, a gente vê que o resultado do primeiro ensaio de fadiga, com o mecanismo impresso em PLA, no gráfico ali de deflexão por ciclos, a gente vê que ele foi capaz de suportar mais de 6 dias de teste, né? O teste foi interrompido porque não havia mais mudança significativa após 646 mil ciclos. Então, é bem nesse formato, eu acho que para vocês não vai estar passando bem o GIF, mas ele faz um movimento diversas vezes e ele para tirar a medição. E aqui a gente tem um resultado para o espécimen ABS, foi bem inferior e o teste foi interrompido quando ele saiu do range de medição, e teve uma deflexão total medida de 1.017 micrômetros. E agora, comparando essas duas deflexões, a gente vê que os dois mecanismos sofreram grande parte da deflexão nos primeiros 50.000 ciclos. O mecanismo em PLA suportou 3 vezes e meio mais ciclos sem sair do requisito, e no ciclo 175.000, em que o outro teste foi parado, ele já estava com uma performance 55,4% superior ao ABS. Então, a gente sabe que o PLA é mais forte e mais rígido que o ABS, e a literatura também confirma para a gente que o PLA tem melhor desempenho em deflexão por fadiga em operações de alto ciclo em relação ao ABS, e assim como foi encontrado nos resultados da nossa pesquisa. E Dinesh e Arun também fizeram testes que mostraram que o PLA é significativamente melhor que o ABS em relação à flexão, porque ele suporta mais tensão. O que mostra que não é porque o material é mais dúctil que ele vai sair melhor em um mecanismo que funciona por deformação. Com isso, a gente conclui que o mecanismo proposto por Cáter e Castilho atende aos requisitos para fazer parte do projeto Beatriz quando fabricado em PLA, mas não atende quando fabricado em ABS. E também, como resultado do trabalho, a gente teve o desenvolvimento e implementação de uma bancada de testes contemplando todas as características de um sistema complexo e utilizando todo o ciclo de vida. Algumas limitações encontradas foi no servo, que por causa do elevado ciclo, nem ele suportou e a gente teve em alguma hora que trocar o motor. Uma melhor câmera também poderia ter sido usada, a gente usou a que estava disponível, uma resolução maior ia gerar resultados com maior resolução de micrômetros. Outra coisa interessante seria também implementar um sistema de autofoco para o microscópio. A peça não saía de foco, mas poderia facilitar o setup inicial se tivesse um sistema de autofoco. E para futuras pesquisas, né, utilizar mais materiais e mais ciclos, ou frequências diferentes, um teste mais rápido, enfim. E também utilizar outros sensores, que na nossa pesquisa a gente apontou que foram, que pareciam bem promissores, mas por causa da availability, mas a gente não tinha eles no momento. Então, aqui estão as referências do trabalho, e gostaria de agradecer aí a todos vocês, gente, por terem participado aí, pela disponibilidade nesse tempo curto aí que teve,
também por causa de ser um projeto prático, a gente teve algumas dificuldades com acesso a equipamentos, enfim. Também tive aí nos últimos dias num processo de visto para o meu estágio, que eu consegui um estágio numa empresa também de mecanismos espaciais na Suíça, então tive todo esse trabalho a mais aí. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado aos que ajudaram a desenvolver o projeto também. Ok. Obrigado, Leonardo. Então, seguindo aí a ordem alfabética, né? Passo a palavra aí para o professor Alexandre, os seus comentários aí sobre o trabalho. Obrigado, então, professor Eduardo. Conseguem me ouvir bem? Sim, consegui. Jóia. Bom, eu gostei da apresentação, hein? Embora o Leonardo acho que está um pouco nervoso aí, né? Deu umas travadas aí, né? Desculpa, eu estou bem nervoso. Mas tranquilo, parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho também. Sempre comento, né? Um trabalho quando envolve prática, né? Ele é um trabalho que tem que... Eu particularmente considero, valorizo mais, né? Por ser da área experimental, por gostar da parte experimental, por saber que é difícil as coisas, né? Quando se envolve prática, né? Começa a fazer um experimento e começa a se deparar com as dificuldades, né? Desde a produção da peça, né? Desde a produção da bancada, os testes, enfim, surgem inúmeros imprevistos, né? Sim. Coisas que nem sempre surgem, né? Num trabalho mais... Claro, surge também num trabalho numérico, num trabalho analítico, mas às vezes você perde um tempão, né? Na parte experimental, aí tem que refazer tudo, né? Enfim. Eu vou comentar um pouco, então, a apresentação dentro do tempo aí que o professor Eduardo sugeriu aí, né? 25 minutos e 12 segundos. Vou falar um pouco do relatório. A apresentação não tem muito o que falar aí, né? Se puder deixar a apresentação, que aí ajuda a tirar algumas dúvidas, enfim, que surgiram ao longo do trabalho, né? Eu fiz algumas anotações aí, eu sempre comento, né, no intuito de melhorar o trabalho, não de tentar denegrir o trabalho, dizer, não tá bom. Enfim, o trabalho tá bom, tá? Em resumo, porém eu vou dar minhas sugestões, tentar melhorar ele. Algumas coisas talvez tenham que ser corrigidas mesmo, né? São questões burocráticas mesmo, de MDT, enfim, né? Outras não, né? Algumas são sugestões mesmo, recomendações, né? Enfim, para tentar melhorar ainda mais o trabalho, né? Então, comentando um pouco aí, né? Não sei quanto tempo eu tenho aí, professor Eduardo, aí, para fazer minhas arguições aí. Tem algum tempo limite aí? Olha, não tem muito tempo, Alexandre. Fica à vontade aí para fazer seus comentários. Tá, no máximo 2 horas eu termino aí de fazer meus comentários, tá? Tá Tô bom. brincando aí, eu vou pular algumas coisas aí, tá? Eu, particularmente, nunca tinha visto um TCC em inglês, né? Até comentei com o professor Eduardo aí. Então, questão de configuração da parte de inglês, também não sou especialista na língua inglesa, então não fiz correções em termos do inglês. Algumas coisas até observei, né? Por exemplo, o uso do termo bancada, né? Ela está com os termos junto, né? Base test, e algumas vezes está separado no texto. Então, a minha sugestão é só tu dar uma olhada, ver qual o termo que você vai usar, e às vezes os dois termos são corretos, às vezes é com traço separando, né? Enfim. Os dois Então, são. só dá uma olhada e padroniza. Se os dois termos são corretos, padroniza um, né, no trabalho, enfim. Só dá uma olhada nisso, em termos do inglês aí que eu observei, né? Então, muitas coisas aí eu passei batido porque não é minha língua oficial, não tenho, assim, não estou numa zona confortável para corrigir língua inglesa, né? Tranquilo? Passando aí, eu vou só comentar em termos do resumo do teu trabalho, tá, Leonardo? Só cuida o resumo em português, e aí você usou ponto lá no português, né? Para dimensões, né? Por exemplo, dimensão de 1,435, tá lá tá 1,435, tá? Então seria 1,435 m, se você observar ali, né? Então só dá uma corrigidinha
Não sei se você consegue ver ele, se quiser acompanhando no trabalho, tá? Mas depois eu vou te passar. Vou te passar ele aí, tá? Com essas sugestões. Então, eu só cuido do ponto e vírgula ali no teu resumo, né? Eu li o resumo, consegui entender o que você fez e tal. Seguindo aqui. Questões de configuração, algumas coisinhas eu vou pular. E aí, questão de configuração de MDT, por exemplo, as citações que você coloca, né, no texto, né? Essas eu acho que talvez você vai ter que corrigir. Eu vi que você usa, por exemplo, a primeira que eu vou pegar aí, né? No início da introdução tem Gardner, John, et al., né? Eu nunca vi fazer dessa forma, né? Uma citação, né? Se et al. É somente um sobrenome e o et al. Já vem na sequência. Eu tentei procurar lá nas referências e tal, né? Então, acho que essa questão das referências tu vai ter que dar uma revisada na MDT e ajustar, tá? Por questões de deixar o texto configurado corretamente, né? Não sei se tu consegue ver no teu relatório. Se tu quiser abrir o relatório aí, eu acho que facilita, talvez, né? Ao invés da apresentação, né? Sim, eu tô seguindo aqui. Seria na página 11, ou se pegar lá em cima, a página 12, né? Não sei se tu conseguiu observar ali. Ali provavelmente seria Gardner et al. 2006, né? Não tem esse John aí, não sei de onde é que saiu o John, enfim. É que assim, do jeito que eu fiz, são dois. Quando tem mais Três autores? quando tem mais de 3 autores, até 3, você cita os 3. Quando tem Isso. mais de 3 autores, você cita os 2 e coloca ally, né? Que é. Ah, é? Dá uma olhada lá, viu, na MDT. Eu posso Porque até onde eu procurar sei, na MDT se até onde eu sei, é o primeiro autor só que você coloca ou, né? Os outros abrevia, se é mais de 3, né? Pode ser que seja. Até 3 você tem que colocar os 3, né? Os 3 sobrenomes. Mas tudo bem, dá uma olhada Eu só depois, corrigi, tá? é que, na verdade, isso foi assim, eu tirei direto da BNT. Eles Tá, disponibilizam pode entendi. ser que na MDT seja diferente. Eu achei que a MDT utilizava a BNT, mas Não, tranquilo. Dá uma olhada depois com calma, tá? Não vou me deter esses detalhes. Eu coloquei como observação aí, né? Depois tu dá uma olhada com calma. Vou seguir aí um pouco, vou pular algumas coisas, tá? Deixa eu pegar aqui no meu resuminho que eu fiz. Ali para. Vou entrar na parte de revisão bibliográfica, tá? Eu vi que você pesquisou alguns trabalhos, né? Alguns mecanismos, né? Que podem ser utilizados no sistema que você estava pesquisando, é isso, né? Mecanismos comerciais, né? Então tem vários autores que desenvolveram coisas, né? Eu coloquei aqui uma sugestão, quando a gente trabalha é que você trabalhou com uma outra metodologia, né, de projeto, que é focada no teu trabalho aí. Eu deixei aqui como sugestão, né, porque eu vi que tem vários modelos de mecanismos, né, e assim, olhando e lendo o teu trabalho corrido, tu explica no texto, né, como é que funciona, tá? Normalmente a gente faz no final um resumo do que você encontrou de mecanismos. Eu encontrei um mecanismo X, Y, Z, W, lá, enfim, 5 ou 6. O que é importante para o teu trabalho nesses mecanismos, né? Ele ter 1 grau de liberdade, 2, todos eles são de 1 grau de liberdade? Eu não sei, né? Eu não consigo... Uma planilha resumida facilitaria muito, entendeu? Uma tabela, né? Boa ideia. O autor tal, o mecanismo dele tem 1 grau de liberdade, ele usa pistões de acionamento, o outro não usa, entendeu? Quais as diferenças entre eles, né? Uma tabela comparativa, né, com o que é importante em cada mecanismo, né? Esse usa laser, um sensor de laser, esse usa outro, né? Entendeu? Uma tabela resumida facilitaria até para quem vai ler ali, sabe? Olha no resumo, é assim.
E aí depois lá no final tu até poderia comparar, o meu mecanismo usa um pouco de uma diferença, né? Claro que você não fez um mecanismo novo, né? Você pegou um que já existe, enfim. Então não precisaria fazer isso no final, né? Eu coloquei aqui só como sugestão, né? Por exemplo, a forma de movimentação, enfim, né? Os materiais utilizados em cada um, né? Todos eles usam impressão 3D ou alguns não? Saberia me dizer? Alguns não usam. O processo, o material que usa para produzir, enfim, Eu alumínio. comecei assim, por mais geral, mecanismos, daí eu Uhum, passei para mecanismos compatíveis, daí passei para mecanismos entendi. compatíveis com a manufatura aditiva e fui afunilando para o nosso caso, Tá. para ver o que tinha mais próximo do nosso. Entendi. E aí tu selecionou pelo fato dele ser barato? Quais foram os critérios? Barato? Consegue imprimir isso? Sim, Impressão 3D? é barato, é rápido de produzir, e simples também, de fácil acesso. Tem todos Já. os requisitos ali, tanto os requisitos de stakeholder quanto os Tá. requisitos do sistema que eu levei em Eu dei consideração. uma olhada nisso também. Eu vi que você tem alguns requisitos lá. Ah, seguindo aí. Eu vou já pulando algumas coisas aqui, tá? Para a gente não se prolongar aqui. Eu vi que você colocou os requisitos também, tá? A tabela, por exemplo, né? Aí uma questão de configuração, tabela cortada apresentada em 2 páginas, né? A MDT prevê o título, aí você coloca continua, e aí na próxima página coloca de novo a tabela com o título, cabeçalho e conclusão, né? No cantinho. A MDT prevê isso, né? Mas é uma correção bem simples que você consegue fazer depois, né? Agora falando um pouco de requisitos, né? Página 33 aí, na verdade. Eu vi que você colocou essa figura aqui, cara, concepção de operação, né? E aí eu Sim, fiquei meio na dúvida, né? Tu coloca início, aí vem o cientista, no caso ali, né? Eu não consegui entender muito bem a interação. Eu vi que você explicou aí na apresentação, né? Se tu quiser botar nessa figura aí, tu tem nos slides, né? momentos. Ah, Eu não me lembro qual que é o slide. aqui. Essa aí. Tá, ela é uma figura sequencial da operação ou é um passo a passo de como funcionaria Ela é para fazer o como, teste? como o usuário interage com o teste. Como a gente está tratando de uma como a gente está tratando de uma prototipagem rápida, né? Tem aqui uma realimentação ao cientista que ele vai usar para melhorar o design, testar de novo, receber os resultados, melhorar, por isso que ele retorna para ele. Entendi. Não era a ideia de um fluxograma, né? Porque geralmente a gente faz, aí coloca, monta a peça na posição, enfim, faz o teste, Não, coleta os resultados. Resultados estão bons, encerra o ciclo. Não tão bons, volta lá para o início do ciclo, entendeu? ele É é um bem ciclo. alto nível, no caso. Tá, não era a ideia de um fluxograma com. Não. Tá, entendi. Porque o fluxograma ele tem uma configuração um pouco diferente disso aí, né? Enfim. Teria lá, sim, passa para a próxima etapa, não, volta uma etapa anterior, enfim. Uhum. É uma forma Não, diferente de são simples representar. Tá, operações, é diferente. tá. Agora entrando na página 36 aí. Aí só para entender um pouco esse mecanismo, como é que você chegou nessas dimensões, geometria, enfim. Tá. Até inclusive eu conversei com o professor Birger lá e fui lá na sala dele para conhecer, porque eu não tenho ideia, noção nenhuma de tamanho. Até eu sugeri no teu trabalho para você botar uma escala dimensional nele. Boa Não sei ideia. se vocês tiveram disciplina de materiais, né, ou não. Sim. Lá na imagenzinha de materiais, quando você faz uma imagem microscópica, Tem a escala. tem uma escalazinha no canto, né? Sim. Quase que como uma régua, para você ter uma noção de tamanho da coisa, do objeto, né? Uhum. E aí eu Uhum. até sugeri para você botar em uma das figuras isso para mim ter uma noção. Aí eu fui lá olhar e tal. Só que aí a minha dúvida é como é que você definiu essas dimensões? Você pegou um projeto já com as dimensões definidas e usou e imprimiu, ou você mesmo definiu essas dimensões? Sim, como eu É a expliquei figura 15, né?
Isso, como eu expliquei na apresentação, esse é o próprio mecanismo que foi proposto pelo Cáter e Castilho para... Eles desenvolveram esse mecanismo, né? Eu fui atrás, na verdade, essa geometria, ela, na verdade, faz parte de um compêndio, não é a palavra, mas um catálogo de geometrias propostas por um autor, que é o Howell, que citei bastante também no meu trabalho. Ele é tipo o pai dos compliance mechanisms. Ele fez um catálogo com vários tipos de geometria. Você pode ir lá, adaptar para exatamente o que você quer, otimizar. Foi isso que eles fizeram. Eu só peguei, fiz as minhas adaptações, no caso, mais para manufatura, né, que é a parte de cortar, né, e realmente peguei e fiz os testes nesse mecanismo. Entendi. A ideia do trabalho era focar mais na parte da bancada mesmo. Tá. Não era sugestão... Entendi. E a sugestão dos cortes ali na impressão, qual o motivo de fazer aqueles cortes, né? Separar a peça, fatiar ela em 4 partes, enfim, fazer os furos. Tu colocou um tubo ali, pelo que eu entendi, você falou que... Sim. Eu coloquei um tubo e passei uma cola meio que dissolve e vira tudo o mesmo material no final, né? Essa ideia foi justamente porque, para imprimir essa peça toda, ela ia ficar cheia de suportes e tem na literatura também que esses suportes eles degradam um pouco a qualidade da impressão. Então, para evitar usar isso, foi feito esses cortes. Teria que dar um acabamento aí, dar um trabalho extra, né? Sim, sim. Eu até comentei com o professor Eduardo aí que a gente tem uma impressora que dissolve o material de base, né? Você bota num tanque de hidróxido de soja e faz a... Só que ela estava em manutenção, infelizmente não deu para dar suporte para vocês nisso. E a impressão de material diferente, asa, né? Não era esses materiais que você utilizou, enfim. Mas é uma coisa que daria para fazer como continuação do trabalho, enfim, né? Sim, como eu falei, lá em materiais ali sugestões futuras e tal, né? É bacana, até já comentei com o professor Eduardo também, né? Do interesse, a gente vai arrumar ela agora, e poderia fazer isso, né? Poderia ter uma nova possibilidade de pesquisa, né? Página 42, hein? Aí a imagem mesmo, figura 20, né? Eu vi que tem aí, né, vários itens, né? A figura do equipamento, da bancada em si, né? E aí eu vi que se quiser passar para frente o slide, eu acho que é slide... É que eu estou acompanhando no próprio relatório, mas espera aí. Se puder pôr na imagem. Aí, eu até vi aí no teu relatório, a bancada, muito bacana, sabe? A questão da escala também era interessante de colocar aí, né, para ter uma noção de tamanho. E eu senti falta de saber o que é cada item aí, né? Eu vi que você explicou no texto, né? Muito bacana, só que aí eu lia no texto e olhava, e claro, a gente presume o que é, né? Quando você fala do laser, a gente já imagina que é alguma coisa ali que está ali, né? Mas eu senti falta porque normalmente nos desenhos técnicos tem um balãozinho com um número. Número 1, isso aqui é tal coisa. E lá no texto tu diz, né? Quando você fala, a peça foi montada na bancada, você chama o númerozinho do lado, né? Por exemplo, o mecanismo montado na bancada, e o mecanismo é a pecinha em verde. Tu chama um balãozinho, né? 1 ou 2 ou 3. Quando você fala do laser, coloca entre parênteses o 2, aí o laser é o 2. Então, quando você vai lendo o texto, você já vai olhando na imagem e já vai sabendo onde estão as peças, né? Uma boa ideia. O suporte, o servomotor. Tu falou muito no texto e eu fui imaginando onde é que é, né? Aí eu fui lá olhar a bancada, lá achei bem bacana e já era o que eu imaginava. Só que para quem não está muito apto ou para quem não tem muita noção do que é cada coisa, né? Vai se perder na leitura do teu trabalho. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que você fez o trabalho, é difícil a gente transmitir para outros, né? E quando a gente lê, a gente entende, isso aqui eu sei o que é, né? A gente às vezes não se preocupa muito com quem vai ler, não espera, né? Ninguém vai ler meu trabalho. Mas a gente tem sempre que cuidar disso, né? Então daqui a um pouco botar uns balãozinhos aí facilitaria um monte, né? Para quem está lendo. Né?
Até o leitor, para o leitor não se desanimar, né? Senão tu lê ali e já não está conseguindo entender, abandona teu trabalho, né? Então, se você quer que o teu trabalho seja uma fonte de referência para outros trabalhos, né? Eu acho importante esses detalhezinhos. Não sei, às vezes eu sou um pouco detalhista demais até, sabe? Por exemplo, o procedimento, quando eu fiz o meu trabalho lá, o procedimento que eu fazia para ensaio, né? Eu fiz passo 1, liga a máquina, passo 2, passa o gel, né? O gel acoplante, passo 3, monta isso, passo 4. Eu fiz tipo um sequencial, sabe? E coloquei lá em apêndice, para não ficar aquele trabalho cheio, volumoso, né? Então, o que eu fazia? Lá no texto eu falava, o procedimento da bancada pode ser visto, o procedimento experimental pode ser visto em detalhes no apêndice B, no apêndice C, no apêndice D. Os detalhes da bancada dimensional está no apêndice A, e tinha lá o desenho da bancada com as dimensões, o que é cada item, né? Então, isso ajuda para o leitor, se alguém quiser reproduzir teu trabalho, né, que vai ter, né, continuação, pelo que eu percebi, né, se alguém quiser entender e reproduzir o que você fez, consegue com facilidade, né. Então, deixando aí como sugestão, de repente colocar os balãozinhos, indicar cada item, né. Enfim, o procedimento eu acho que você tá na tua cabeça, né, de repente se tu tem esse procedimento pronto, joga num apêndice, né. Como é que você rodou esse experimento, né. Tu sabe bem certinho, só que tu vai estar lá, sei lá, vai estar na Suíça, isso? Isso. Eu adoraria ir lá perguntar para ti pessoalmente, né? Mas não vou ter como. Então aí fica mais fácil, entendeu? Quem lê o teu trabalho não precisa ir atrás de você, enfim, né? Ou, embora tenha vontade de ir, né? de procurar lá, mas não dá, né? Então, daqui a um pouco deixar ali mastigadinho, né, para o leitor, né? Como é que ele fez o experimento, né? Bom, ligou o software, botou rodar, né? Isso é bem bacana, tá? Então fica essa sugestão, tá? Eu vou seguir aqui também para não me prolongar. Página 50 aí. Eu vi que você fez a parte experimental. Eu gosto muito da parte experimental, né? Então eu vi ali, pegando a figura 29, né? Eu vi que você falou agora também na apresentação e eu fiquei tentando entender. Slide 18, é só passar para o próximo, eu acho. Eu vi que você falou que pegou as dimensões, né? Pegou através de um ponto, mas aí você mostrou uma linha e é um relevo todo irregular, né? Você definiu um ponto nesse relevozinho para sempre coletar do mesmo lugar a dimensão? Ou como é que você fez para pegar essa dimensão? Não, como eu falei, foi uma média da... A gente vê que a figura, ela, na verdade, é uma matriz, né? Então, a cada linha, eu fiz a detecção da borda da silhueta em cada linha, e a partir disso eu fiz uma média. Porque, Tá. como Porque dá ela é para toda ver... irregular, né? Aí se Sim, observar ali, uma tu superfície, pegou um né? ponto lá em cima ou embaixo. É uma superfície de um objeto e não é metálico, então ele é irregular mesmo. Então, a média foi o que eu pensei. Poderia ter usado outra estatística, realmente, mas... Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu faço medições de ponto de tempo de percurso, né? De uma onda. Só que a onda é uma senoide ali, claro, uma onda perfeitamente uma senoide. A onda que eu pego é uma onda toda irregular, é assim? Uhum. E aí, o que se faz? O método é pegar o segundo cruzamento com o zero. Então, independente de como está a linha ali, eu pego o segundo cruzamento em todas. Então, eu tenho certeza que o ponto que eu estou pegando é sempre o mesmo, né? Por isso que eu perguntei, né? Então, se eu tenho uma superfície toda irregular, eu pego sempre no mesmo lugar, vai ser sempre igual para todos, enfim. Mas eu entendi o que você quis dizer, você pegou uma média, tá? Sim, o que acontece é que ele não parava exatamente no mesmo micrômetro sempre. Como dá para ver ali, a estrutura ela se movimenta, né? Para cima e para baixo. Nada é sempre visível, mas não daria para, nesse caso, né? Pegar exatamente, né? Uma coisa, um algoritmo mais inteligente conseguisse fazer. Entendi. Realmente. Quando eu vi que você fala em micrometros, é uma precisão muito grande, né? Então a gente fica meio assim, né? Qualquer coisinha, né? Qualquer detalhezinho já interfere, né? Sim. E nem questão tu fez isso num laboratório com temperatura controlada ou não? Não controlou foi com a temperatura, mas
isolei ali a bancada ali não batia sol, não tinha circulação de pessoas no laboratório. Foi com os equipamentos que eu tive acesso, realmente, né? Até buscamos alguma coisa assim, mas uma bancada óptica que seria o ideal, mas assim, realmente foi com o que teve acesso. Tá, entendi. Perguntei porque eu fiz uma vez um suportezinho para a campainha lá do laboratório e deixei lá, né? E batia sol lá. Aí... A casinha da campainha vergou assim nela. Bom, se deformou toda, né? O PLA ele tem um problema com temperatura, né? Sim. Por isso que eu te perguntei, tem que ter um controle um pouco mais rígido, né? Quando trabalha com isso e tal. Essas são as dúvidas que eu vou levantando, né? Mas tá. E aí você falou que pegou então a média, né? Só que aí eu senti falta da tabela no teu trabalho, né? Tu deu os resultados num gráfico, mas cadê uma tabela com a média? Quantos pontos você pegou por coleta, né, de medição? Qual o desvio padrão, né? Se você quer publicar isso aí, você vai precisar disso, né? Realmente. Da forma que está aí, você não vai conseguir publicar, por quê? Porque o cara vai ler teu paper e vai dizer, ele pegou uma média, mas quantos pontos ele coletou, né? 5 pontos por medição, fez uma média. Qual o desvio disso? Qual o coeficiente de variação entre o desvio e a média, enfim? Então, provavelmente você tem isso, porque tu tem o gráfico, né? Sim, sim. Então, aí talvez seja interessante ele explicar, coletei 5 pontos por medida, enfim, aí eu vi o teu gráfico aí, né? Aí passando para o teu gráfico aí, achei bem bacana e tal, né? Eu vi que aí tu pegou o último ponto, né, para dizer que foi a deflexão de medida total, né? Só que tem pontos que estão acima de 600, né? Como é que funcionou isso aí? É a questão mesmo do posicionamento da peça, é isso ou não? Pode Tu pegou ser o que... último só, né? Tu Pode pegou lá o ser. último ciclo e o último valor, né? Ou Eu não? disse que é a deflexão total que ele teve em 646 mil ciclos, né? Essa foi a deflexão total, não foi a deflexão máxima. Eu acho que eu Entendi. poderia ter estado a deflexão máxima, mas não citei. A máxima aí, por exemplo, nessa Foi figura 600. 30, 600 ela vai alguma coisa, né? Ainda não passa não passa do Tá. requisito ali. Mas Essas oscilações entre os pontos, né, elas são devido ao controle do posicionamento dessa peça mesmo, né, que pode ela ser, tem um... pode ser devido ao posicionamento, porque, como eu disse, para voltar ela para o mesmo lugar, no mesmo micrômetro, é muito difícil. Pode ser devido à expansão térmica por causa da temperatura, como você apontou antes. Né, ali a gente tem ali, pode ser o ciclo de dia-noite ali que a gente está vendo nesse gráfico. Deixa eu até colocar aqui na apresentação. Tu tem até o experimento rodando ali, que foi bem bacana, né, que se mostrou. Hein? Sim, eu não sei se vocês conseguiram ver por causa da transmissão do Meet. Pode até ser, não, talvez a folga dessa hastezinha que puxa e empurra a peça, Pode não? ser, sim. Tá vendo? Parece que tem uma folguinha, né? Sim, eu até queria trocar o gancho mais para frente, vou colocar alguma coisa mais... Mas é que a gente não pode também restringir a peça, senão ela não vai sofrer Não a movimenta, né? deflexão, né? Pode ser, sim. Não Muito poderia, bom. não Isso aí seria também. a peça. Entendi. Joia. Outra, aí eu já quase praticamente encerrando, né? Uma última pergunta, né? Eu vi que você teve uns requisitos no seu projeto, né? Referente a SROM, requisitos do professor, requisitos. E aí assim, eu terminei de olhar o teu trabalho e aí, ele conseguiu atender ou não conseguiu atender os requisitos? E agora, né? Aí eu vou achar onde isso, né? Aí tu podia ter colocado, por exemplo, uma tabela, né? Eu tenho esses 30 requisitos, as soluções são essas 30 para cada um deles, né? Uma para cada um. Atendeu ou não atendeu? Ok, não ok, entendeu? Uma tabelinha simples, bem barbadinha, você conseguia mostrar, ó, eu atendi todos, né? Ou esse aqui eu não atendi, e aí justificar, não atendi porque não foi necessário, realmente, sabe? Por isso, entendeu?
Eu senti falta disso, né, no final aí, de entender, sabe? Entender. Tu falou que ia atender os requisitos lá em conclusão, né? Eu vi lá alguma coisa que você falou que Todos, atendeu e tal, né? todos os requisitos do sistema eu justifiquei ao longo dos resultados. É, Só realmente os eu vi, requisitos né? dos stakeholders que faltou eu verificar esses aí, realmente. E confirmar, né? Ó, eu atendi, atendeu como? Usei um servomotor, ou não atendi porque não foi necessário, não teve, não influenciou. É bem simplesinho uma tabela ali que o cara consegue fazer bem de forma prática. E aí finalizaria bem aí, né? Tem outras sugestões, só que aí eu não vou entrar muito em metodologia de projeto, porque a gente usa na mecânica uma metodologia que tem diagrama de Moody, hierarquização de requisitos, para ver o que é mais importante e o que não é, entendeu? Aí, se for entrar nisso, o trabalho se prolongaria, né? O objeto mesmo, a bancada, tá ok, foi feito o teste, enfim. Bom, seria isso, parabéns pelo trabalho, tá? Eu vou concluir aqui, eu até olhei as tuas referências, vi que tu pegou bastante coisa atualizada, né? Mais da metade das tuas referências são coisas dos últimos 10 anos, né? Pouca coisa tu pegou antiga aí, eu vi que tem uma ou outra referência abaixo de 1992, ali por aí, mais antigas, né? Que são importantes também, não deixam de ser, né? Mas você buscou coisas novas, né? Então, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns pela orientação aí, Birger. E aí fica essas sugestões, tá? Para tentar melhorar, contribuir para o teu trabalho, tá, Leonardo? Tá bom? Tá? Não, em nenhum momento eu quis dizer que não tá bom, tá? São sugestões para melhorar. As referências, dê uma olhada, tá? Elas também, a forma como a MDT prevê é um pouco diferente, ele tem que alinhar tudo à esquerda, deixar espaço entre cada uma, dá uma olhada ali que algumas começam com um título, então, só dá uma olhadinha nas referências ali, dá uma refinada. Esse trabalho depois vai ficar armazenado na universidade, né, para outros olharem. Eu acho que é importante, né, para ficar um trabalho bem configuradinho conforme a MDT, para ficar um trabalho de qualidade, enfim, o documento guardado, né, estocado. Mas o que tem no trabalho está ótimo, tá? Parabéns aí, eu vou passar a palavra de volta para o professor Birger aí. Obrigado. E obrigado pelo convite aí, por participar da banca aí, por poder auxiliar no trabalho e tentar ajudar, contribuir. Tranquilo? Beleza. Obrigado, professor Alexandre, pelos comentários, pelas sugestões. Está tudo bem anotado aí. Bom, e gravado também, né? Depois o Leonardo pode pegar aí e utilizar isso para a melhoria do trabalho. Passo a palavra para o professor Leandro, por gentileza, seus comentários, professor. Bom, boa tarde, então. Prazer, Leonardo, professor Eduardo, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação participar da primeira banca que eu participo da Engenharia Espacial, né? Então, é um assunto bastante diferenciado, né? Para dizer, um universo novo para nós, que de fato é. E fico muito satisfeito, fico muito orgulhoso, né? O Eduardo foi nosso aluno e tal, então é uma grande satisfação. E cumprimento, então, Leonardo, pela apresentação. A apresentação foi muito esclarecedora, né? De fato, a gente não teve muito tempo para ler o teu trabalho e, infelizmente, não pelo prazo somente, mas também pegou uma época que muitas outras coisas encheram o dia da gente. Hoje, por exemplo, né, eu tive aula de militar, tive reunião do conselho, tive mais outras situações e na semana passada também viajei no fim de semana, então também não tive tempo para dedicar como gostaria ao teu trabalho, e a apresentação foi muito enriquecedora para esclarecer aquelas dúvidas que a gente tinha. Da mesma forma, tem uma série de fatos, né, que nos levam a ter dúvidas no início da leitura em função de ser um documento de outro curso. E eu tenho visto a tua argumentação do Alexandre falando muito em normas da MDT, que a gente busca sempre embasar nas normas aqui da Universidade
define, né, partindo, então, de ABNT e de outras regras que são definidas, mas sempre tomando como referência esse documento, né? E eu vi que tu falaste muito em ABNT, de uma outra forma, e eu, particularmente, não sou uma pessoa que me detenho nesses pormenores, numa apreciação assim, justamente porque eu sei que estão sempre sendo atualizados esses itens, e ao ler o teu trabalho, eu também tive dúvidas, porque já pego o trabalho em inglês, e eu pensei que pudesse estar formatado de acordo com algum periódico, porque a orientação que a gente recebe quando se faz um documento em inglês é que esse documento tenha alguns pré-textuais em português e possa inserir artigos já publicados ou encaminhados para periódico, que muitas vezes poderiam carregar, então, a formatação do periódico. E aí, eu, obviamente, não quis observar nenhum detalhe da formatação que você trouxe aqui. Mas é óbvio que existem coisas, então, já partindo da interpretação que não foi assim, ou seja, que foi um documento produzido em inglês, né? O professor Alexandre reportou algumas questões, lá no próprio resumo, onde você usa o ponto em vez da vírgula, lá os termos em inglês você não faz diferença, você não faz destaque nenhum, tipo um negrito, um sublinhado, que possa identificar aquele termo, que não é em português, né? Então, esses destaques também a gente pode assinalar. Vejo coisas assim, ó, que são detalhes, a representação das tabelas, né? Onde tudo que tu colocaste em forma de organizar os dados ali em tabelas, tem uma diferenciação do que é quadro e tabela. A MDT, ela qualifica como tabela tudo que tem como principal elemento algo numérico. Então, se é uma lista de informações, isso pode ser colocado como quadro. É um detalhamento, um preciosismo, mas é o que a MDT define. Então, tenho certeza que a maioria dos teus itens colocados em tabela poderiam ser colocados em quadros, né? Então, nós temos que avaliar, nós temos que dizer onde está passível de correção, né? Isso não invalida, não muda a forma de apresentação desses dados, é um preciosismo que justifica por ter essa regra, né? Alguns detalhes de referências, como o próprio Alexandre comentou, até mesmo na forma da disposição das referências, lá com tabulação, coisa assim, também não é usual. Então, são detalhes que são importantes de revisar no documento, mas é que eu nunca digo, isso tem uma norma e basta seguir aqueles detalhes ali, assim como se você tivesse encaminhado esse documento para qualquer periódico, teria um padrão de formatação que você tem que seguir. Então, isso não vamos analisar com tanto detalhe assim. Eu gostei muito da abordagem, e aí o destaque que o Alexandre fez no início do trabalho experimental, a complexidade que nós temos nesse desenvolvimento, e aí eu coloco um item mais, um item a mais a destacar no teu estudo, nesse projeto que vocês se desenvolveram, é que justamente é uma demanda ou seja, existe uma série de requisitos definidos ali que vocês têm que atender, e a gente sabe que isso tem uma exigência, né, muito atualizada, né? Então, eu não estou propondo uma situação inovadora para uma questão que não tem pressa, digamos assim. Pelo que eu vi, vocês têm isso associado a um projeto que tem um andamento, que tem uma questão a atender, a cumprir. Então, isso tudo faz com que a necessidade de desenvolver um trabalho e cumprindo todos esses requisitos e prazos seja mais relevante, digamos assim, né? E o que se observa é que, de fato, a possibilidade de
ter isso como um trabalho a ponto de apresentar aqui conosco, no caso, associado a uma disciplina do teu curso, é um item bastante importante. Título de esclarecimento, tu começaste quando esse trabalho? Acredito que foi no final, assim, dezembro, né? Eu acho que deve ter mais lembrança, mas em dezembro é o que a gente estava, é a época que a gente realmente começou o contato com a SROM para fazer o trabalho. Na verdade, eu estava buscando ali, entre algumas empresas, alguém que tivesse uma proposta interessante para fazer o TCC em parceria, né? Que Sim. agregar aqui ao FSM, quanto poder eu fazer o meu trabalho de uma forma mais relevante e dentro da indústria, né? E aí, como eu disse anteriormente, já associa um desafio, né? Porque no momento que você recebe uma demanda, você tem que fazer com que aquilo aconteça naquele tempo, naquele semestre letivo que você tenha concluído, né? Ou seja, existe uma série de condições a ajustar nesse desenvolvimento. Então, isso é um mérito muito grande, mérito do orientador também, que soube conduzir dessa forma. Com relação ao documento, né, eu acho que tem uma série de coisas que realmente contribuem bastante, né, uma série de desenhos e modelos que ilustram tudo que foi feito, né, a aplicação do grafo escocês, o movimento, e a simulação que você fez ali, né, a animação que você fez aqui na apresentação foi muito enriquecedora também. Mas eu vejo assim, você detalha uma série de objetivos no trabalho, né? E com relação à conclusão, eu vejo algumas diferenças, assim. Então, o que eu posso comentar a respeito disso? Nós fomos lá nos itens de objetivo do teu trabalho, que vem a ser página 17, né? Então, definir os requisitos mecânicos, identificar limitações do teste de fadiga, projetar o conceito, fabricar, né, aquele mecanismo já escolhido, testar, validar o mecanismo. Todos esses itens que constam aqui com objetivos específicos, né? Quando você chega lá na conclusão, você apresenta um resultado muito sucinto, né? E aí, na conclusão, tem mais um aspecto que eu queria comentar. Deixa eu só chegar na conclusão aqui. Quer dizer, você mostra todo o desenvolvimento do trabalho de uma maneira bastante completa, e eu não tenho qualquer questionamento com relação a isso, né? Acho que o professor Alexandre pontuou alguns itens importantes e que devem melhorar bastante, mas aqui, no que diz respeito à conclusão, nós temos ali praticamente um parágrafo, né, que relata apenas que nós temos um material tendo um bom resultado, outro material não sendo indicado, né? E eu acho que a conclusão, por si só, ela poderia ser mais completa no seguinte, reportando aqueles itens que nós vimos lá nos objetivos, né? Cada um desses itens, para você chegar numa condição de realmente realizar o teste e emitir uma comparação entre materiais, você teve que atingir todos aqueles objetivos que foram propostos lá. Então, eu acredito que o texto da conclusão poderia ser mais abrangente, né? Porque o que a gente normalmente faz num documento maior? Lê o resumo, né? Interessou o resumo, tu vai ler o quê? Objetivo e conclusão. Interessou, aí tu vai ler o que foi feito, entendeu? Como que ele chegou na conclusão? Ele tinha um objetivo, ele chegou numa conclusão que foi satisfatória. Puxa, se ele tem resultados dentro dos materiais, significa que ele concluiu o teste. Se ele concluiu o teste, ele analisou os requisitos, ele projetou, ele desenvolveu e implementou o mecanismo, entende? E fez o teste. Então, isso não está escrito na conclusão, se eu ler só a conclusão, né? Embora seja uma maneira fácil de compreender, eu acho que poderia enriquecer mais aquele texto da conclusão. E da mesma forma, eu não acho adequado aquele primeiro parágrafo, uma citação na conclusão,
né? E que não é uma condição indicada, né? Nós temos todo um espaço para você fazer essas definições iniciais, né? Agora, ali você está concluindo perante alguma coisa que já foi proposta. Então, por mais que aquela citação na conclusão ela seja algo que alguém disse que tem que ser rotulado a essa pessoa, né, indicado a essa pessoa, eu vejo que não é o local de abordar essa situação, né? É mais ou menos isso que eu gostaria de comentar. De resto, eu vejo que o trabalho está muito bem elaborado no sentido de você ter todos os requisitos atingidos, né? E é uma situação, como eu falei antes, bastante satisfatória sobre o teu desenvolvimento no curso, porque a conclusão é produzir um trabalho individual, um trabalho que você possa defender, ou seja, que você possa falar sobre ele, né? E ser arguído com relação a isso. Eu acho que está bastante preciso, bastante completo. Tem um item que eu gostaria de criticar aqui, com relação à unidade de medição dessa deflexão. Qual é a unidade que tu usaste? Micrômetros. Eu não conheço essa unidade. De centímetros. Eu conheço o micrômetro. Micrômetro é um instrumento de medição. Certo? Tá bom, isso, tá bom. Não, micrômetro não é uma unidade, é um instrumento, certo? Então, isso é uma coisa que a gente está aqui para falar isso, entendeu? Para não falar fora daqui, certo? E outra pergunta, que aí é só uma curiosidade, que não tem nada a ver com o questionamento, qual é o papel da odontologia lauda nesse trabalho? Eles têm uma impressora, né, que eles usam para imprimir prótese, né? Sim, e eles fizeram a impressão da peça em ABS, no caso eu enviei o... tá. Eles ajudaram no projeto. Sim. De alguma forma, tá? Não, porque eu vi ali, puxa, tantos institutos ali, laboratório aqui e tal, eu digo odontologia lauda, eu digo essa propaganda que eu ouço no rádio. Eu até conheço o pessoal de lá, então eu digo, puxa, imaginei que eles tivessem produzido alguma coisa, né, em função da prótese. Eu sei que é o forte deles é implante e prótese. Mas tá bom, parabéns então pela apresentação, pelo trabalho, parabéns, Eduardo, pela orientação, e me dou por satisfeito aqui. Encerro a minha fala. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado aí pelas considerações, professor Leandro. Bom, tem alguns comentários aí sobre o trabalho do Leonardo. O primeiro eu queria falar um pouco da história como é que a gente chegou aí com esse tema. Eu não vou me demorar muito. O Leonardo chegou alguns anos atrás lá na minha sala por meio de um processo seletivo, né, que foi feito por um projeto de extensão, workshop de pequenos satélites. Aí eu fiz o processo, acho que ele ficou ali na época em primeiro lugar, aí depois passou nas entrevistas, né? Aí ele começou a trabalhar ali comigo nesse projeto. E desde o início, uma coisa que ele trouxe, né? Ele chegou bem envergonhado né? Mas com vários sonhos, vários desejos que ele logo foi colocando ali para fora, logo que a gente foi se conhecendo, que era o interesse dele de trabalhar no exterior, né? Ou de ter uma experiência no exterior. Foi uma das primeiras coisas que ele me falou, assim, que ele queria, que era o objetivo dele. Beleza. Aí, ao longo dos anos, o tempo foi passando, ele saiu do projeto, entrou outro aluno, né? Ele foi participando de outras atividades comigo, né? E a gente foi tentando direcionar o caminho dele, ou apoiar, né, o que fosse possível, para ele atingir esse desejo dele de ter essa experiência, né? Ele participou do Space Lab, que é a equipe de competição aí de nanosatélites da UFSM. A equipe dele, né, ficou em segundo lugar nacional, né? E teve um bom desempenho aí, né? Aí
a gente começou a fazer o TCC, né? Ele conversou comigo, queria fazer o TCC, e aí a ideia qual que foi? Uma coisa que, assim, eu tento, na medida do possível, né? Nem sempre dá, mas é utilizar o TCC, às vezes, como um gancho para o estágio, né? No sentido de tentar juntar a demanda da empresa, da indústria, com o propósito de pesquisa, o desenvolvimento do projeto, né? Que agora mudou o nome, né? Não é mais TCC, mas é projeto de final de curso. Então, tentar juntar essa demanda, né, com o que a gente tem que fazer aqui na UFSM. E então o Leonardo começou com uma busca incansável de indústrias no exterior e demandas. Ele falava no LinkedIn com as pessoas, no Facebook, mandava e-mails, eu acho que ele mandou, não sei, para mais de 100 empresas, né, uma coisa assim, né, Leonardo? Quantos? Para o TCC foi 50, eu acho. 50. Bom, já é bastante, né? 50 buscas de empresas para a gente tentar uma parceria internacional, para tentar buscar um tema que a gente poderia, se desse certo, colocar ele em contato com o pessoal para fazer um estágio no exterior, né? Então, tudo era era bem, né? Mas, assim, um caminho possível. E aí a gente encontrou a S-ROM, que é aí o Instituto, é o correlato do INPE, né? Que a gente tem aqui no Brasil, o Instituto de Pesquisas Espaciais da Holanda. E aí eles foram bem receptivos, bem abertos, inclusive em relação ao estágio do Leonardo, né? Então, aí eles nos mostraram algumas pesquisas, e inclusive esse trabalho aí, que é um dos principais, que ele deu a continuidade, né? O trabalho do aluno lá da Holanda, da S-ROM, mostrou esse trabalho, a gente fez algumas reuniões online, né? O Edgar, né? O Edgar, que é um dos motivos que a monografia foi escrita em inglês, né? E que a apresentação foi os slides em inglês, é porque inicialmente ele ia participar como banca desse TCC, porque nada mais justo, porque era continuidade do trabalho que ele estava envolvido lá na Holanda, né? Mas aí a gente acabou, por vários motivos, né? Pelo tempo e também por uma questão que eu falei com o Leonardo de a gente prestigiar o que é nosso, que a gente tem profissionais na UFSM na área de mecanismos, na área de manufatura aditiva, na área de estrutura, ou seja, todas as áreas correlatas do TCC dele, nós temos especialistas aqui, então vamos usar essas pessoas, né, que estão aí no departamento, né, no mesmo departamento do curso, né, do curso dele. Então aí foi aí que foi a decisão de fazer o texto em inglês, né, desde o início. Aí eu também fiquei preocupado, assim, se podia fazer em inglês. Aí ele procurou lá, disse que não. A gente viu lá no PPC, não tem nenhum impeditivo quanto a isso, né? Agora na atualização a gente vai frisar que pode fazer em inglês o TCC, se for desejado, né? Mas não tinha nenhum impeditivo, assim, para isso. Então a gente seguiu por essa linha. Aí depois que a gente fechou lá com o Edgar, lá da S-ROM, a gente chegou e continuou aí o trabalho, teve reuniões e tal, né? Aí tudo se encaminhou para a gente fazer um convênio técnico entre as instituições, e isso está parado ainda lá na Holanda, né, Leonardo? A gente está tentando fazer essa aproximação para outros TCCs, outros trabalhos darem um prosseguimento, mas aí acabou aí do meio para o fim que o Leonardo, nessa busca, ele também fez outros processos seletivos, né? E acabou passando na Beyond Gravity, né, Leonardo, que é da RUAG, né? Então é uma empresa suíça. É a RUAG. É a RUAG, é a própria RUAG. Uma empresa suíça, né, de muito renome aí no âmbito espacial, aeroespacial e também de defesa, né? E, por coincidência, ele vai trabalhar justamente com mecanismos. Então, ele vai continuar exatamente nessa mesma área, que me deixa bem feliz aí, contente. Sobre o trabalho, então, assim, a última coisa a comentar assim, parabenizar pelo esforço e pela motivação do Leonardo, porque, assim,
como o professor Alexandre comentou, trabalho experimental sempre dá zebra, né? Essa é a verdade. É assim, a lei de Murphy por todos os lados, né? Eu tenho na minha sala ali, o Alexandre visitou hoje, eu tenho uma impressora 3D que eu construí ela durante o doutorado, né? Então ela é bem manual, assim, ela é feita com MDF e tal, mas sempre funcionou perfeitamente. Inclusive, materiais de outros trabalhos já foram impressos nela. E aí, quando a gente foi usar para o Leonardo, não teve jeito de fazer ela funcionar. Então ele perdeu aí talvez um mês, não sei se mais, 2 meses. Ele perdeu 2 meses com um problema de impressão, porque todas as impressoras disponíveis estavam estragadas. A minha, a impressora do professor, as impressoras do professor Andrei estavam desreguladas. Aí a do Fábrica CT lá, nem abriu ainda o Fábrica CT, eu acho que não inaugurou, né? Aí a gente falou com o professor Tiago, ele deixou a gente usar, só que aí também tinha alguns probleminhas lá de calibração e tal, né? Então ele ficou nessa tentativa aí 2 meses, tentou consertar a minha impressora, a gente comprou componente, então teve todo uma coisa por trás do TCC que não dá para ver no trabalho aí, mas eu queria só trazer aqui para vocês, porque foi um esforço tremendo dele aí, fazer esses ensaios e ficar de noite lá, né? Ele deixou rodando esse negócio aí, ficava fazendo um barulho infernal lá para quem estava do lado, com esse barulhinho assim do servo, né? Atuando, né? Ficou aí, eu acho que uma semana, 5 dias ali, mas assim deu tudo certo, né? Eu acho que conseguiu cumprir com o objetivo, né? Tem várias melhorias para fazer, né? Eu acho que boa parte delas a gente vai pegar para trabalhos futuros, né? Aí várias limitações também, né, Leonardo? Temos de recursos aí, que a gente não tinha a câmera mais adequada, a base mais adequada, né? Mas eu acho que, assim, fizemos o melhor que pudemos, você fez o melhor que pôde com o que tinha tinha nas mãos, né? Eu acho isso, tá? E acho que ficou um trabalho, assim, bem completo, né? A gente vai conversar depois com o Edgar, mostrar para ele também dos resultados, né? E vamos tentar cutucar aí esse convênio para ver se sai com a UFSM, para ter mais opções desses tipos de trabalhos que mistura aí demandas de diferentes fontes, né? Aí nesse caso até internacional. E quem sabe depois, se o Leonardo puder e quiser, transformar isso num artigo, né? Eu acho que tem já. O bom é que já está em inglês, né? Então vai ser uma questão de formatação e diagramação, e né, isso não é. Acho que não demora tanto assim para. Eu acho que sai um artigo aí desse trabalho, tá? Então, é o seguinte, isso que eu tinha para comentar, tá? Um trabalho assim de complexidade, eu acho que é alta, né? Envolve várias disciplinas. Ele trabalhou com programação, ele automatizou o processo de medição, né? Que foi incrível. Não é uma coisa que eu estava esperando que ele fosse fazer, e ele apareceu com a coisa pronta, já automatizada praticamente, já em Python, né? Eu pensei que ele ia sofrer muito, né? Se fosse fazer na mão, na verdade, essas medições, mas assim mostra a interdisciplinaridade do trabalho, né? Tem mecanismos, manufatura aditiva, programação, a parte de verificação, né? Verificação e teste de sistemas, a parte de engenharia de sistemas que a gente pega bastante no curso, né? Então, realmente eu acho que exercitou aí e cumpriu os objetivos de um TCC de engenharia, que é resolver um problema, é fazer um projeto que para em pé, né, e resolve o problema de alguém, que é o que você vai fazer o resto da vida, basicamente, é resolver o problema dos outros, né, na engenharia. Basicamente é isso. Bom, então assim, esse complementando, Birger. Sim. Complementando aí, ele vai estar na RUAG, né? Daqui a um pouco surge uma demanda da RUAG aí, né? E um outro aluno faz aqui, né? Exato. Lembrando que não necessariamente só na SROM, né? Pode ser de uma outra aí, né? O Leonardo lá vai ajudar, né? Não, com certeza. Vamos manter o contato aí bem próximo, né, Leonardo? E aí, como outros alunos já fizeram isso, a gente tenta abrir, vocês tentam abrir aí as portas para a gente fazer esses convênios aí, né, com a universidade
e transitar mais alunos e até essas demandas de pesquisa, né? Eu acho que é importante a gente pegar isso para aproximar com a indústria, com os outros países, né? Até a parte de internacionalização dos cursos, né? Depois trocar alunos eventualmente, né? Pega um aluno e faz lá um semestre, um ano lá na Holanda, na Suíça. A gente pega um aluno aqui lá da Suíça, traz para cá, né? Faz algumas disciplinas, né? Tem a pós-graduação na mecânica também, né? Que já pode colocar um aluno de pós, eventualmente. Então tem, eu acho que vários arranjos aí que pode sair dessas questões aí. Até comentando, a ideia é essa mesma, né? Se eu conseguir, Mara, né? Que eu consiga ficar lá, minha intenção é ficar mesmo, depois desse estágio, de abrir as portas ali para a UFSM também, né? Assim como tenho o Wilker lá fazendo na Alemanha, que é um ex-aluno que está lá também na ZF. Inclusive, também fiz o processo seletivo, passei para lá também, mas no fim decidi por ficar na RUAG, ali na Suíça. Mas acho muito louvável a disposição dele ali em estar oferecendo essa oportunidade para nós, que também é incrível. Então, espero fazer no mesmo dia, assim. Beleza. Bom, vamos se direcionar aí para o final, né? Já é 6h30 aí, o pessoal já está no final já passou, né? O final do expediente praticamente. Então, peço por gentileza o Leonardo, puder sair da sala, aí eu te aviso no WhatsApp quando for para voltar, tá? Beleza. Quiser encerrar a gravação aí, Dirk. É verdade. Boa ideia. Deixa eu parar aqui.